Olá, estamos iniciando mais um episódio do Atualizando, comigo, Roseli Bonadil. E hoje, mais uma vez, a procura foi grande. Doutora, pelo amor de Deus, leva o doutor César Neto de volta! Tudo bom, doutor? Eu tô recebendo aqui o médico cirurgião oftalmologista. Tudo bom, que bom. César Neto, tive que trazer você de volta. Podcast. O pessoal gostou do primeiro. Gostou, César? Obrigada, viu? Ah, que legal, agradeço. Que bacana, e as pessoas estão indo lá. Você tá dando aquele 50%? Eu não tô esquecendo, pessoal. Olha. Além dos 50%, eu vou manter também nesse segundo podcast 50% de desconto na consulta, nos exames e parcelado até em 12 vezes no cartão, no Pix, do jeito que você quiser. Aí sim, eu gosto assim, já começa dando desconto para quem tá ouvindo. Ai, César, precisa, né? Porque eu acho que as pessoas, principalmente criança, eu me preocupo muito com as crianças. Isso. Eu lembro quando eu era criança, eu não enxergava, eu queria sentar lá na primeira cadeira, porque eu não enxergava a lousa, César. Então, esse é um dos primeiros sintomas, sinais e sintomas. A criança chega perto das coisas. Você começa a ver em casa, a pessoa começa a tropeçar, vai ver um celular, começa a pôr muito pertinho, fica perto da televisão, isso é um indício que provavelmente ela deve ter ou miopia ou astigmatismo. Ela tem que se aproximar para a imagem se formar no lugar certo da retina. Então, entendeu? a criança também pode ter sérios problemas de visão? Pode. Através desses sinais, sintomas, você já começa, tem alguma coisa estranha, vamos levar preventivamente no oftalmologista de sua confiança. Ô, doutor César, com quantos anos eu tenho que levar o meu filho no oftalmo? Eu posso levar quando ele tiver 6 anos, 7 anos? Como funciona? A oftalmologia na criança, ela é desde o primeiro dia. Dá para você fazer o reflexo vermelho assim que ela nasce. Só que, como eu disse no outro podcast, o interessante, depois se quiser também, veja o outro podcast lá. Porque tem uma idade limítrofe mais importante que a criança tem que ser resolvido caso tenha algum problema, que seria dos 4 aos 6 anos, porque a visão da criança desenvolve até os 6 anos e pouco. Então, se você não conseguir resolver o problema da sua criança até os 6 anos, depois para conseguir reverter, muitas vezes a gente nem consegue mais reverter. E tem casos que a criança ela não tem sintoma nenhum, a mãe bate o olho na criança, ela não percebe nada. Mas tem casos que a criança tem uma diferença de 10 graus entre um olho e o outro, a mãe bate o olho, ela não dá pra ver, não dá pra perceber. E a criança não reclama, porque não sabe o que tá porque um olho é bom, entendeu? Um olho da criança é bom e o outro é péssimo. E vai forçando aquele olho também. Esse olho bom dá conta do recado. Então a criança se evolui normalmente, tem suas atividades normalmente e a mãe nem a criança percebe. Um dia vai tampar o olho, vai tampar o outro. Na adolescência, passou dos 6 anos, com 10, 15 anos, quando vai tampar, não estou enxergando desse olho. Porque nunca percebeu que não enxergava. Por que acontece isso? O cérebro ele cria um mecanismo de anular o olho ruim. Por isso que é importante você levar até o oftalmologista para tentar prevenir. Ou caso de estrabismo, que a criança tem um olho virado para cá, outro olho para cá. A imagem ela é formada em 2 locais diferentes. O cérebro anula o pior, para a criança priorizar uma única visão. Doutor César, o senhor faz cirurgia, né? O senhor é médico cirurgião. Isso. E eu já vi muita criança estrábica, mas assim, não um pouquinho, não. Estrábica mesmo, muito. Isso tem cura? Tem. Hoje em dia, com a evolução, com as técnicas modernas, a gente consegue operar desde criança ou até adulto, entendeu? Só que tem um grande problema que é o seguinte, às vezes você consegue deixar a pessoa, o adulto que tem estrabismo, com o olho retinho, só que sem função. Por quê? O olho não desenvolveu, porque não foi resolvido até os 6 anos de idade. Por isso é importante de levar a criança de 4 a 6 anos no máximo, ou até antes, entendeu? Por quê? Às vezes com um tampão, mas um simples tampão no olho ruim, no olho bom, você estimula o olho ruim. E não deixa o cérebro usar esse mecanismo de abortar a visão do olho ruim, entendeu? Então você tem um olho bom e um olho ruim, você tampa o bom com um tampão, a gente vai indicar tantas horas por dia, como é que você vai fazer o tampão. Por isso que a necessidade de procurar um oftalmologista de sua confiança. E daí, através do tratamento, você consegue resgatar esse olho que, se você não tiver tratamento, você vai perder por ou negligência ou até por não ter percebido. Aí a importância. Então você que tem
filhos, aí é para todo mundo. A consulta ele tá dando um desconto de 50% para todo mundo que assistir aqui. É só você falar, doutor, eu fui lá, eu vi a sua entrevista, no Atualizando, ou lá com a doutora Roseli Bonadil, você falou que ia dar 50%, pode cobrar que ele vai dar. E ainda tá parcela bom? em 12 vezes. Então, aproveita essa promoção que o César tá fazendo aqui com a gente, porque eu falei para ele, César, ajuda, porque eu sei que tem muita mãe aí que não tem um filho só, doutor. Tem 2, 3, 4 filhos e é difícil pagar a consulta, né, para todo mundo. César, fala nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Eu preciso pagar uma consulta com o oftalmo se nas óticas fazem aquelas consultas? Eles vão lá e falam, olha, não precisa pagar o oftalmo. Você vem aqui que eu faço o teu exame e eu te dou a receita. Então, esse é um dos grandes problemas que o CRM, o CFM, o CREMESP está enfrentando. Porque tem muitos profissionais que não são médicos, que acabam atuando indevidamente na prescrição de óculos, prescrição até de medicamento ou colírios, que é proibido perante o Conselho Regional de Medicina. Então não é a mesma coisa eu ir lá no Dr. César e qualquer ótica e fazer o exame. Por exemplo, eu tenho 12 anos só de medicina de nível superior. Dois títulos especialistas, pós-graduação, tudo isso aí você vai passar com um profissional que, de certa forma, tem um currículo razoável, vamos dizer assim. Tá. Agora, esses profissionais muitas vezes não têm nem formação de nível superior, ou tem formação de curso de optometria, que é bem limitado, que tem menos anos de formação. E aí a gente não consegue ver uma doença, por exemplo, que tiver no olho. Ou às vezes passa despercebido. Eles têm uma formação mais para refração, apenas para diagnosticar grau de óculos. Seria a refração da pessoa. E às vezes pode passar batido caso não tenha uma boa formação. Doutor, o que é ceratocone? Isso. Que eu vi. O que é isso daí? É um nome estranho, né? Estranho? Cone. Por que é cone? A córnea da pessoa, que é a tampa do relógio do olho, é no formato de um cone. Por isso que chama ceratocone. O cone, certo é a córnea. Córnea em formato de cone. Então a córnea da pessoa fica assim, globular, assim, como se fosse um cone mesmo. Pra dentro? Não, ela fica até. Tem casos que fica. Dá pra você até ver de perfil que a córnea é bicuda, assim, ó. Fica um bico. Entendeu? Isso é perigoso? Então, tem vários estágios. Tem do estágio 1 até o estágio 4. O estágio 4 é o mais avançado. Esses casos muitas vezes caminham para transplante de córnea. Ela começa a ficar com essa córnea muito globulosa, ela fica bicuda e vai ficando com uma ectasia, quer dizer, vai ficando branquinho no centro onde tem, como se fosse uma bexiga, ela vai ficando fininha e branca. Ela pode até estourar, ou se você não fizer o transplante de córnea, você acaba perdendo o olho. E isso pode ser vamos dizer assim, um relaxo da pessoa de ir deixando ou não? Então, já tem um estágio Então, o ceratocone é uma doença genética com penetrância variável. Quer dizer, a pessoa pode ter o gene e não desenvolver a doença, entendeu? Então, a pessoa que tem ceratocone, se tiver alguém, você, que tem algum parente ou alguma pessoa na sua família que tem essa doença, é bom também passar em consulta preventivamente. Você pode ter o gene ou não desenvolver a doença ou tá no início da doença e você não percebe. Então, ela é progressiva. Então, normalmente ela é progressiva. Vai ter o estágio 1, que é o mais simples. Muitas vezes você consegue resolver apenas com óculos e tal, mas tem que acompanhar. Vai ter o estágio 2, 3 e o 4, entendeu? O 4 é o mais avançado. Doutor César, não é qualquer médico oftalmologista que é cirurgião, né? Não. São especializações diferenciadas. Normalmente, uma boa residência, USP, Botucatu, Unicamp, te dão uma formação ótima, você já sai como clínico e cirurgião. Agora tem locais que a pessoa só sai como oftalmologista clínico. Entendeu? Normalmente é bom procurar profissionais que têm uma formação de boas universidades. Assim como o doutor que é cirurgião. Isso. Porque eu fico pensando, você vai no oftalmologista, ele detecta esse problema e te manda para outro cirurgião, a pessoa nem vai. Então é melhor já ir direto num... Que já resolva tudo. Que já resolva tudo. Já é diagnóstico e já resolve, e já opera. E aquela cirurgia que tem a pelinha caída aqui, blefaroplastia. Blefaroplastia. Então a gente falou bastante no primeiro podcast, né? Então, é uma cirurgia simples. A pessoa mesma, ela começa a perceber que começa a ficar com aquele olhar meio caído, meio cansado. Isso é cirúrgico também? É cirúrgico, entendeu?
Ela começa, eu tô sentindo que tô ficando com mais idade, aparento mais idade, entendeu? Então a gente opera ou pela parte estética, que é a grande maioria, ou pela parte funcional, que começa a cair aqui do ladinho, começa a perder o campo de visão também. Então tem as duas indicações, estéticas e funcional. Então não é só estética essa cirurgia, né? Também você perde o campo de visão, vai abaixando, chama né? dermatocálise, a pálpebra começa a cair. Por que isso? É a idade? É, idade, genética. Normalmente, quando você tem você que tem parentes que tem aquela avó, aquele tio com mais idade, que já tem a pálpebra caidinha, você vai ter também. Provavelmente a sua genética vai caminhar para aquilo. E é simples essa cirurgia? É cirurgia? Simples, meia horinha de cirurgia, dá para fazer a laser ou convencional, laser de CO2. A gente não mexe com o olho, só mexe com a pele aqui, ó. É simples, anestesia local. Bem entendeu? tranquilo. Tranquilo. Às vezes a gente fica com uma coisa que incomoda tanto e podia resolver ali em meia hora com o cirurgião. E os preços são acessíveis? Então, a gente tem um pacotinho bom, um pacotinho popular. Se você não quiser fazer a laser, a cirurgia fica um pouco mais barata. Ou se quiser fazer a laser, a gente faz também um pacote, inclui o laser junto. A laser não leva ponto? Todas levam ponto. Só que o ponto ele é feito nessa dobrinha que a gente perdeu porque a pálpebra caiu em cima. Tá. Então você vai dar um microponto, a própria cicatriz é o pontinho que a gente deu. Você puxa aqui, já tá liberado, já não tem mais ponto nenhum. Ai, que delícia. Depois de 2 a 3 dias você já puxa os pontinhos e acabou. Aí vai lá, volta, você faz botox, Depois né? faço botox, preenchimento também. O botox é mais para marcas de expressão, né? Você pega... O que é o botox? O que é o botox? Vamos dizer assim. Botox é um efeito que foi descoberto através da toxina botulínica. Tá. Antigamente matava, somente palmito, conservas. O pessoal comia, tava contaminado. Botulismo, né? Botulismo, o cara travava assim. Daí tiraram a parte negativa do botulismo e deixaram só a parte boa, que é o travamento dessa musculatura, para você não ter mais marca de expressão. E tem uns pontos bons, né? Que você levanta, baixa. Só pezinho de galinha, glabela, testa. Tudo isso aqui, ó. Fica legal. É por isso que você tá aí todo... Então. Às vezes eu faço em mim mesmo. Doutor, qual que é os principais problemas de visão que acomete aí a população? Então, os principais problemas são aqueles que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Agora vamos lá. Tudo tem cura? Em medicina você nunca pode falar tudo ou nada. É o que eu falo. É sempre bom senso. Entendeu? A maioria, se você conseguir prevenir, a chance de você evitar doenças ou complicações graves é maior. Entendeu? Tudo ou nada é mais difícil. Mas a grande maioria, prevenindo, você tem um bom resultado. Doutor César, eu fiz aquela cirurgia, né, da miopia. Ainda existe isso? Claro. Antigamente existia uma cirurgia que era com um cortezinho de bisturi de diamante. Você já não pegou essa, você pegou Acho que eu peguei laser, né? Você já pegou o laser. Laser. Então hoje em dia está proscrito, ninguém faz mais essa cirurgia do cortezinho. A laser também não? Não, a laser é o mais indicado. Agora sim. Tá. E hoje em dia, com a tecnologia, os equipamentos, a tecnologia oftalmológica hoje em dia no mundo, e principalmente em São Paulo, do mundo que tem em São Paulo é o que tem melhor do mundo de equipamento, de tudo. Entendeu? A gente consegue fazer cirurgia personalizada com fento, LASIK com fento. Então, aqueles casos que muitas vezes a gente não conseguia operar há 20 anos atrás, hoje em dia a gente consegue. Doutor César, eu não sei, hoje em dia eu não vejo muito isso, mas na minha época, quando eu era mocinha, não faz tantos anos assim, a gente usava lente de contato colorida. Ótimo. Muitas vezes sem grau, sem nada. É prejudicial isso? Ainda existe isso? Não, existe. Então, existe? Lentes de contato coloridas. Então, o que acontece? A lente de contato colorida nada mais é que uma coloração que você coloca na sua própria lente de contato convencional. Daí você pode colocar lente colorida com seu próprio grau, pode colocar lente colorida que seja para perto, para longe, lente colorida tórica. Hoje em dia tem uma vasta gama de tecnologia que incorporou todo o benefício da lente de contato convencional também nas lentes coloridas. Doutor, você tá de olho azul, você tá de lente de contato? Tô de lente, mas incolor. Ah, tá bom. Depois, olha, hein? O olho é claro ainda. Não tá mentindo. É verdade que o olho claro, ele tem mais dificuldade, ele é mais sensível? Mais isso sensível. É verdade? Chama-se fotofobia. Fotofobia é essa sensibilidade à luz. Normalmente o olho claro tem mais sensibilidade. Ah, então isso é verdade. É verdade. É importante usar o óculos escuro. De boa qualidade, ter a proteção ultravioleta.
Evitar comprar aqueles óculos lá, Garantia Soy Joe, vocês sabem muito bem como é que é. Ah, daquela galeria lá que vocês descem, adoro comprar 5 óculos, um de cada cor, e depois É verdade, é prejudicial ao olho. Porque você fica na falsa simulação de proteção. Então você acha que coloca um óculos de baixa qualidade, você acha que está sendo protegida, mas na verdade você não está. Doutor, eu vou te convidar de novo para você vir aqui. Claro. Eu quero uma lente de contato para mim colorida. Você faz? Claro. Vou apresentar um programa aqui, nosso podcast, uma lente colorida para te mostrar como que é. Eu não vou fazer nada artificial, né, doutor? Para ficar bem natural. Você escolhe a cor. A gente tem uma gama lá, você vê qual que combina mais comigo. Você pode testar, provar, ver qual que você acha mais legal. Aqui combina, pode ser um mel, pode ser um verde, ou até um azul, um azul escuro. Você escolhe, você vê lá qual que é melhor. E além disso, se você, além da mudança estética, você também quiser colocar o seu próprio grau do óculos, a gente aproveita e já coloca o grau do óculos e também põe a lente da cor que você quiser do seu olho. Eu posso chorar de novo aqui para você? Pode, claro. Quem quiser fazer eu vou fazer o programa aqui com essa lente colorida, vou mostrar para você, vou colocar uma foto lá no meu Instagram. Mas quem quiser, dá um descontinho também? Tá bom, vou dar 50% de desconto também nas lentes. Nas coloridas? Coloridas ou normais também. E parcela em 12 vezes também. Gente, obrigada, doutor César, você é maravilhoso. Eu vou querer experimentar, sabe? Porque eu acho que devia voltar essa moda, acho legal isso. É bonito, mulher fica vaidosa. Não, mas tem muita gente que me procura aí ainda tá. Pra lente de contato? Colorida ou... Colorida? Tem bastante procura. E dá pra pôr, por exemplo, o meu grau dá pra colocar numa lente de contato? Entendeu? Aí tem que ver, cada caso é um caso, mas a maioria dos graus a gente consegue colocar. Se tiver astigmatismo, põe a colorida tórica. Se não tiver astigmatismo, dá pra colocar a colorida convencional, asférica. E é mais caro que fazer um óculos? Como funciona isso? Depende. Depende do grau, depende do tipo da lente. Entendeu? Normalmente é o preço de um óculos, um pouco menos. Ela dura a mesma coisa que um óculos? É o que eu falo, depende do usuário. Tá. Entendeu? Se o usuário for disciplinado, certinho. O único inconveniente da lente primeiro, é contraindicado dormir com elas. Então você tem que evitar dormir com elas. Então, a gente não dorme com óculos mesmo. Você tem que ter uma higiene, não é igual óculos. Você vai ter que pôr num produtinho de limpeza na lente, no estojinho, entendeu? Com aqueles produtos para antibacterianos, para não deixar criar fungo nem nada. Então tem só esse pequeno diferencial que é o cuidado. Mas eu posso, por exemplo, acordar de manhã, colocar o óculos, a pessoa vai para a faculdade, tira 6 da manhã até meia-noite, posso usar uma lente de contato? Não é indicado. Então, depende do número de horas. Normalmente você vai perceber. Chega uma hora que o olho começa a ficar meio estranho, assim, tá na hora de tirar. Eu, por exemplo, eu coloco de manhã e tiro à noite, a hora que eu chego em casa, entendeu? Tranquilo. Uso 14 horas, 16 horas numa boa. Agora tem paciente que o limite é 12 horas, tem paciente que o limite é 18 horas. Você vai perceber o seu limite, entendeu? E quem está se adaptando é menos? É menor o limite de horas? Não, cada um tem o seu limite, porque o olho, ele mesmo vai definir, entendeu? Onde que fica a tua clínica, doutor? Então, eu tenho 2 clínicas, uma na Zona Norte e outra na Zona Leste. Ambas são perto do metrô. Na Zona Norte é perto do metrô Tucuruvi ou Parada Inglesa, perto dos dois. Próximo ao Trimais, lá o Hospital Presidente. É na Avenida Cezefredo Fagundes, 226, entendeu? Pertinho do metrô. E tem também na Zona Leste, que é perto do metrô Vila Matilde, na Penha de França ali, que é a Rua Demine 451, também pertinho do metrô Vila Matilde. Então, você, da Zona Leste, agenda lá na Zona Leste. Zona Norte, agenda na Zona Norte. Tua rede social, @ oftalmologista César Neto. Só digita lá que você me acha. Você prefere deixar a rede social ou você prefere no final deixar um telefone para agendar a consulta? Aí você vê o que é melhor para você. Você sabe. Tá? A gente deixa. O que é DMRI? Eu vi isso daí numa reportagem no Instagram e eu falei, eu vou perguntar pro Dr. César. Ótimo. Então, é o que eu falo para você. Hoje em dia, a população está envelhecendo, de preferência com saúde, está conseguindo ter uma longevidade maior. Que bom. Entendeu? Então, essa doença chama DMRI. DMRI é degeneração macular relacionada à idade. É uma doença, normalmente, que ela é relacionada à idade, o próprio nome já diz, dá muito em paciente mais branquinho, com mais idade de antecedentes europeus, entendeu? Mais em branco do que em pessoas com
pardas ou negras. Mas entendeu? tem uma idade? Então, normalmente a partir dos 60, 70 anos é o mais comum. E ela começa a perceber que a visão central dela começa a ser prejudicada. Como assim? Ela começa a ter uma distorção, que é a região da mácula. Por isso que é a degeneração macular. A mácula é a região central do olho. É a mais importante, onde você tem aquela visão precisa das coisas. E entendeu? É cirúrgico isso? Então, aí que tá. Não. A grande maioria não é cirúrgico. Entendeu? E também não tem grande tratamentos que resolvam totalmente. Hoje em dia, o que a gente indica muito é aquelas injeções chamadas anti-VEG. Injeção no olho? Injeção dentro do olho, só que é com uma agulhinha pequenininha, entendeu? Aquelas de insulina infantil, você não sente dor, colírio de anestésico, tá? Não é para apavorar o pessoal. A gente faz normalmente sessão... Olha a minha cara, injeção no olho. Sessão com 3 injeções, uma por mês. Tá. São 3 meses, faz um pacote com 3 injeções, entendeu? Qual a vantagem da injeção? Ela não deixa piorar essa cicatriz, essa parte que chamam drusas na parte da mácula. Então, a grande vantagem da injeção é não deixar piorar, ou não deixar agravar essa doença. Porque ela é ruim porque ela pega a parte nobre da visão. Então, a pessoa é como se tivesse uma queimadura, como se fosse um óculos, que a parte central do óculos é embaçada. A periferia é livre. Então, a pessoa olha aqui, ela enxerga a periferia, mas não tem nitidez. Então, ela vai ler um livro, ela não enxerga o miolo do livro, entendeu? Uma doença triste, é chato, é difícil também. É comum essa doença? Eu nunca tinha Hoje em dia está ficando cada vez mais pela própria longevidade da população. É o que eu falo, antigamente o pessoal morria com 40, não tinha nada. Hoje vivem 90, 100 anos, então eles estão atraindo todas as doenças da... O idoso vem com pacote, né? Ele começa a não enxergar a partir de 35, 40 já começa a diminuir o braço, né? Porque a gente não sabe se pede pro Dr. César, olha, eu preciso aumentar o braço. Ou vai no ortopedista para aumentar o braço, ou vai no oftalmo. Ou vai no oftalmo. Aí agora tem glaucoma, catarata, que, claro, pode ser acometido por jovens também, né? Mas a maioria são idosos. A grande maioria acima dos 60, que são as cataratas senis, né? Também a catarata é a principal causa de cegueira reversível do mundo. Reversível, a catarata. Reversível. O glaucoma? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Esse que é o grande problema do glaucoma e da catarata, é esse. Catarata você opera, 2 dias, já sai enxergando no centro cirúrgico. 2 dias está cicatrizado, já sai enxergando. O glaucoma não. O glaucoma, o que você perdeu, você não recupera. É progressivo? Ela é progressivo. E se você não tratar, leva a perda de visão. Inicialmente você não tem sintoma nem sinal nenhum. Por isso que ela é traiçoeira. O glaucoma é traiçoeiro. No início você não percebe. Como que eu detecto o glaucoma? Então, por isso que eu falo sempre, bato na tecla. Prevenção, prevenção, prevenção. Por quê? Você descobrindo que tem pressão alta do olho, você fazendo um check-up preventivo de glaucoma, você consegue detectar a doença nas fases iniciais. Essa pressão no olho também consigo diminuir com medicação? Com colírio? Colírios antiglaucomatosos. Então a gente entra sempre com um colírio. Tem casos que tem que usar 4 colírios, porque é tão refrativa ao glaucoma ao tratamento, que você tem que usar até 4 colírios, 3 colírios, entendeu? E você consegue ver a melhora com esses colírios? Você acompanha. Por exemplo, o glaucoma, você não tem cura. Você não cura o glaucoma. Catarata é reversível. Catarata glaucoma... é curável, operou, acabou. Não tem mais catarata. Tá. O glaucoma, se você tem diagnóstico, você nunca vai se curar do glaucoma. Tá. Você controla, é igual a diabetes. Você não cura, você controla a diabetes. E o controle que vai ser o seu parâmetro para ver se você está sendo bem tratada, se você está evoluindo ou se você está conseguindo controlar a doença. Através dos exames que a gente faz no check-up de glaucoma. Doutor César, quem tem diabetes tem mais probabilidade de ter problema de visão? Uma das principais causas, tanto glaucoma como catarata, é justamente a diabetes. Então, você que é diabético, mais um motivo para você procurar o oftalmologista e fazer a prevenção com mais frequência. A diabetes é uma das principais causas. E a gente às vezes não vai, né? O dentista você tem que ir a cada 6 meses. O oftalmo a gente não vai. Exatamente. Porque a gente não sente dor, né? E eu não sei se você concorda, doutor, mas a gente vai acostumando com a perda da visão. Não com a perda, com a caída. O ser humano acostuma com tudo. É adaptável, né? Adaptável.
O cheiro. No início você sente cheiro, daqui a pouco você não tá mais sentindo cheiro. Você se adapta ao cheiro, bom ou ruim. Sim, entendeu? sim. O olho também, você vai se adaptando. Eu fui pessoalmente na clínica do Dr. César e falei pra ele, eu não estou mais enxergando de perto. Não sei por que ele falou que era a idade, é delicado ele. Adolescente, né? Adolescente. Mas eu me acostumei, ele falou, mas como é que você estava enxergando? Eu falei assim, eu coloco o papel mais perto. Só que chega lá, eu sou advogada, chega lá o cliente, muitas vezes, com um contrato com as letrinhas tamanho 5. E aí você faz o quê? Não enxerga, tem que ter um óculos. Exatamente. Não tem jeito. Tem uma hora que você fala, então, mas agora eu não sabia dessas lentes. Que eu posso fazer uma lente para qualquer grau que eu tiver. Eu posso ter uma lente. A grande maioria. A grande maioria. Medicina nem é tudo nem nada, não é nem qualquer grau, nem nenhum grau. Falar, tá. Mas a grande maioria a gente consegue reverter com lente de contato ou óculos também. Agora, outro ponto importante é a gente falar sobre os óculos, entendeu? Correções óticas, igual no caso dela. Ela falou, apesar dela ser adolescente, precocemente ela acabou tendo esse problema chamado presbiopia. O que é presbiopia? É o fato de você não enxergar mais para perto, igual ela falou. Você começa a afastar os objetos. Você sabe quando eu comecei a perceber? Eu ia comprar creme pro cabelo e eu gosto de ver o que tem na composição. Comecei a não enxergar mais. Eu falei, mas gente, não tô mais enxergando. Cartão de crédito, CNPJ do cartão de crédito, você não enxerga o cartão, aquele canhotinho. Aí o pessoal vem justamente for isso. O cara que é comerciante e tal, não enxerga mais o canhotinho do cartão de crédito, tal, não sei o quê. Se você é um caso desse, já pode procurar seu oftalmo. Passou dos 35, no máximo 40, você começa... Isso é natural, não é culpa sua nem de ninguém. É evolução. Por que ocorre isso? Boa pergunta. Doutor? Por que ocorre isso? Então, dentro do olho tem várias musculaturas também, que fazem como se fosse o zoom da máquina fotográfica. Entendeu? Com o passar do tempo, essa musculatura, como toda a musculatura sua, também já não está... como era quando você tinha 20 anos, conseguia correr, jogar bola, tal, já é mais difícil. Sim. Entendeu? E a estrutura do próprio olho começa a ficar mais rígida. Então essa musculatura não consegue mais fazer o zoom. Então você não consegue mais. Não é que no celular, né, que você vai... Tá vendo? Então, para a gente conseguir resolver, não, quer dizer, corrigir isso, a gente é obrigado a passar no oftalmologista, descobrir qual que é a sua refração. A refração é o grau que você tem, entendeu? Se a pessoa já usava óculos de longe, com o passar dos 40, 35, 40 e pouco, ela além do de longe vai ter que usar o de perto junto com o de longe. Ai, me fala disso. Eu quero saber qual que é a diferença dessas lentes. Tem lentes... Lentes de óculos. Agora é lentes de óculos. Lentes corretivas para óculos, não é lente de contato. Qual que é a diferença? Tem uma lente que é melhor? Existe lente... Olha, se você colocar isso aqui pode curar seu problema ou não? É só pelo conforto da visão mesmo? Não. Tem uma gama enorme. Tem custo de lente popular até lente que é mais cara que um carro. Entendeu? E pra quê? Qual é o benefício dessa lente? Então, depende do que você quer, do seu trabalho, da sua exigência, entendeu? Por exemplo, no caso de a presbiopia, a pessoa tem grau de longe e agora não está enxergando para perto. A gente vai fazer, antigamente, eram chamados de óculos multifocais. O que é multifocal? Então, são óculos, o próprio nome já diz, tem vários focos. Então, hoje em dia, esse termo a gente nem é usado mais. A gente usa lentes progressivas. Lentes progressivas. Chamam-se lentes progressivas. Por quê? Você consegue progredir o grau de acordo com a distância, entendeu? Tem para longe, tem para perto. Então, dependendo da sua necessidade, a gente vai ter óculos progressivos, antigos multifocais, com campo de visão melhor para perto. Tem óculos com campo de visão melhor para longe. Entendeu? Daí cada caso é um caso. E por que uma lente é tão mais cara que a outra? É uma mais fininha? Então, tem tudo isso. Então, tem lentes que têm campo de visão amplos. São lentes que têm 4K, que você tem um campo de 4 dedos para perto. Tem óculos inteiro, né? Praticamente. Então, tem um campo maravilhoso, entendeu? Só que o custo é bem maior. Então, são lentes chamadas freeforms. Antigamente tinham lentes só surfaçadas. Então, tem uma gama enorme de lentes, entendeu? Sim. Normalmente as lentes mais caras têm um campo maior de visão. Outra coisa, o paciente tem um grau alto. Ele não quer ficar com aquela lente chamada fundo de garrafa. Nossa, é horrível aquilo ali. Eu já vi criança com lente de fundo de garrafa. Exatamente. Tem como melhorar aquilo? Então, hoje em dia tem lentes de alto índice. Quer dizer,
a lente, ela fica bem mais fininha. Também são mais caras, entendeu? A diferença é muito, doutor? Bem. Por exemplo, tem lente que é 1.74. Quanto maior esse número, mais fina é a lente. Entendeu? Tem lente que é 1.49, que ela é grossona. Então, quando o paciente tem grau pequeno, a diferença não é muito visível. Então, o cara tem um grau, meio grau, então você pode pôr a lente top e a lente mais em conta. Que não vai ser muito... Que não vai ter tanta diferença. Mas e o campo de visão? Aí então, tem, né? Aí tem. Entendeu? Agora, quando é visão simples, a pessoa tem 20 anos, 30 anos, a diferença é pouco. É um grau de visão simples, é mais para longe, na maioria dos casos. Caramba, né? A gente nem imagina, né, que pode acontecer. Eu vejo que tem umas lentes aí que eu não vou mencionar os nomes, mas é assim, absurdo o preço da lente. Você fala, gente, mas será que eu preciso disso, e o custo é alto mesmo, não é que o dono da ótica ou do estabelecimento está querendo te vender caro. Não é nada disso. Porque o custo é alto. Senão, se ele te colocar uma lente de alto nível, de alto padrão, o custo não tem como ser um custo baixo. Porque o custo de fabricação é alto, entendeu? Ora, tem lentes que são mais populares, que eu te falei. Se o grau é pequeno, se o campo de visão não é tão exigente, dá para ficar dá com para uma você fazer lente um menor, óculos multifocal barato, mais em conta, entendeu? Bifocal, multifocal, são tudo expressões dessa progressiva agora? Não? Então, bifocal é uma lente do século passado. Nem existe mais isso. Não, existe, mas é a primeira tecnologia que inventaram, que aquele óculos tem ele tem duas lentes. Para longe ou para perto, é isso? Por isso que chama bi. Tem a lente de longe e tem aquela bolinha embaixo. Não sei se você já viu. Eu já vi, sim. Isso. É aquilo? É aquilo. Eu já vi em senhoras isso daí. Isso. Que é do século passado. Tá. Entendeu? Foi uma das primeiras lentes que inventaram. Agora tem o multifocal. Então, agora tem essa lente que hoje em dia nem é mais multifocal. São lentes progressivas. Entendeu? Então daí tem um campo grande. Ela não tem a marquinha. Não tem a marquinha. E como é que faz? A pessoa olha para baixo, tá vendo de perto. Olha para cima, tá vendo assim? Eu inventei uma forma didática de explicar para os pacientes que é o seguinte. Lembra da letra T. Entendeu? Letra T, ok. Você tem o braço da letra T. Ok. Então a parte de cima do óculos é o braço da letra T. Então você tem que abaixar o queixo e olhar praticamente pela parte de cima do óculos. Esse é o campo de visão de longe. Entendeu? Então, para você dirigir, você abaixa um pouquinho o queixo e vai olhando de longe, ó. Retrovisor pela parte de cima. Entendeu? Agora, a parte de baixo e intermediária tem a perninha do T. Entendeu? Aí você tem que olhar para baixo. Daí você tem que olhar aqui, ó. Aqui embaixo, no pé da perninha, é o grau maior de perto. Entendeu? Daí aí que entram as tecnologias. Tem lente que tem um campo de 1 dedo, tem lente que tem 2 dedos de campo, tem lente que tem 3 dedos de campo, tem lente que tem 4 dedos de campo. Quanto maior, melhor, Quanto né? maior o campo, melhor a lente, também aumenta um pouco o preço, mas ó, tem 4K, tem lente que é 4K, tem um campo de 4 dedos. E a lente de contato também tem isso? Então a lente de contato é outra tecnologia. Ah, tá. Aí tem várias, entendeu? Uma das que eu mais indico em relação à lente de contato para a presbiopia é o que o pessoal mais tem se adaptado. A gente faz aquela adaptação chamada monovisão. O que é isso? Você deixa o seu olho dominante, que a maioria das vezes é o olho direito, para longe. E você deixa o olho, que não é o olho não dominante, miopizado para perto, propositadamente. Então o que acontece? Eu deixo um olho virado mais para perto, um grau mais de perto, e deixo um outro olho para longe. Um compensa o outro. Que é o que eu estou fazendo agora. Estou com esse tipo de lente. Eu consigo dirigir, consigo ver o celular tudo, ó. Perto e longe, ao mesmo tempo. E isso não tem problema? Então, pelo contrário? Cada caso é um caso. Então você tem que analisar, ver se a pessoa se adapta. Ela tem que, no começo é um pouco difícil, uma semaninha para acostumar, entendeu? Mas depois com o tempo você leva numa boa. Hoje eu estou com esse tipo de lente numa boa. César, tem algum cuidado que eu poderia ter tido, ou que a mãe também está aí assistindo? Pô, eu vou fazer isso agora para o meu filho não ter problemas futuros. Por exemplo, esse glaucoma aí que você falou que é seríssimo, ele pode ser evitado? Pode ser tratado, controlado. Evitado não. É porque assim, 90% ninguém sabe a causa também. Não entendeu? sabe. É igual a pressão do corpo. A pessoa tem pressão alta também, 90% às vezes não se sabe a causa. E às vezes é do nada, né? Tá aqui sentado e subiu a pressão. Ou tinha, não percebia, foi um dia medir a pressão, descobriu, entendeu? Só que se tiver, tem que tratar. Esse é o problema. Por isso que é importante ir na agora consulta, tem alguns né? casos, no caso de alguns medicamentos, como corticoide, podem dar glaucoma, são uma das causas principais de glaucoma.
trauma automobilístico. Você que é antenado aí, nas redes sociais, inclusive, você ouviu falar que o Ozempic estava dando problema de visão? Você ouviu falar isso? As canetinhas? Então, isso pode ser mais pela glicemia. Ah, é? Por exemplo, a diabetes, quando ela está muito alta, a pessoa fica com a visão turva. Inclusive, é um dos sinais, sintomas que a pessoa tem diabetes. A pessoa, às vezes, nunca soube que tinha diabetes. Começou a ficar com a visão turva. Quer dizer, a glicemia foi para 500, ela nem tinha percebido. Nossa. Chega no hospital, no pronto-socorro, vai medir, está com 600 de glicemia. A visão dela ficou totalmente turva. Pode ser uma das causas que a interferência do Ozempic pode dar também. Entendeu? Gente, é muito sério, né? Então, você viu que esse glaucoma, ele é irreversível. Aprendi aqui com o Dr. César. A catarata é uma doença que é reversível e muito rápida. Agora, o glaucoma não. Porém, se você fizer um acompanhamento, for diagnosticada essa pressão alterada no olho, existe colírios. Que, se não curar, vai controlar o glaucoma. E você vai ter vida normal. É que tá. Também não é pra você. Você que tem glaucoma, não é também pra você se desesperar. Eu tenho glaucoma, vou ficar cego. Não é assim. O glaucoma, ele é lento. Na maioria das vezes, ele é lento. Não é que você vai perder a visão de um mês pro outro. Mas se não cuidar e não for demora na consulta... 20 anos, 30 anos. Mas se você não cuidar, você vai perder. Agora, se você cuidar e tiver um acompanhamento correto, fazer os exames para você ter parâmetro para ver a evolução do seu glaucoma, vida normal. É o que eu brinco com os pacientes. Cada gotinha de colírio que você deixa de usar é um dia a menos de visão que você terá no futuro. Mas se você pingar essa gotinha, você vai manter sua visão pro resto da sua vida. É importante falar isso, é importante ser bem didático, porque as pessoas não sabem, não tem esse costume de ir no oftalmologista, não tem, por isso que eu convidei o César para voltar aqui. A outra entrevista que a gente teve no podcast foi maravilhosa. Eu falei, doutor, mantém esse desconto na consulta, porque é importante que a população tenha acesso. E você viu a diferença de ir numa ótica, fazer um exame. Eu não estou aqui para falar mal, tá? Eu só quero as informações, porque com certeza tem uma diferença de você ir numa ótica, fazer um exame e ir num doutor, num médico, num cirurgião, fazer um exame de vista. César, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha no Detran? Isso. Trabalha? Trabalho. Antigamente não tinha, tem uma raiva disso, não tinha lá o uso de lentes corretivas na carta. E agora tem. Na verdade, não vem como uso de lentes corretivas, eles vêm apenas com uma letrinha. Mas o policial sabe. E aí, se você não tiver o óculos... Exatamente. Se é apreendido, tem que chamar alguém para dirigir o carro. É que nem quando estiver bêbado. Já é quando estiver alcoolizado. Não pode dirigir mais o carro. Exatamente. Então, você que tem carteira de motorista, às vezes a pessoa nem percebe. Então... Você que tem carteira de motorista, preste atenção nas letrinhas que tem ali, ó, naquele campo do corpo da CNH. Se tiver a letra A, quer dizer, o uso de lentes obrigatórias. A letra A? A letra A é o uso de lentes obrigatórias. Daí tem uma vasta... B é o uso de prótese auditiva. E aí vai. Letra D, uso de carro com transmissão automática. É importante falar isso, porque às vezes você vai lá, faz o exame... E o médico não te fala, ele só te dá o papel, você vai lá nos órgãos competentes, dá a entrada, vem a carta, você põe no bolso, não sabe o que é isso daí. Repete, por favor, os códigos, doutor. E tem uma vasta gama de códigos. Tem até a letra Z, de A a Z. Mas quem precisa lentes corretivas... a letra A. Letra A. Letra A, você viu letra A, procure oftalmo, tem que estar usando óculos. Ou lente de contato ou óculos. Alguma lente corretiva. Pode ser habilitação tá escrito que você precisa óculos? Tá, letra A. Tá aí a habilitação do doutor? Não tá. Não tá? Tá no carro? Tá no carro. A tua habilitação, tem habilitação? Alguém tem habilitação aí pra mostrar? Com letra A? Quero mostrar. Não tem? Não tem? Depois, deixa eu mandar de novo. Eu quero que você traga aquela simulação. Eu quero explicar o que é retina, o que é córnea, o que a gente precisa fazer. Pode coçar o olho. Pode usar o colírio, aquele colírio de lágrima. Não sei se estou fazendo propaganda aqui, mas é uma coisa tão normal, a pessoa fala, é uma lagriminha, né? É uma lágrima artificial. Pode ser usado diariamente, por exemplo, aqui no estúdio. Isso, principalmente ar-condicionado. Eu posso usar sem contraindicação, doutor? Esses colírios lubrificantes normalmente não tem contraindicação.
Tá, entendeu? não vai acontecer nada se eu usar. Só que assim, ambientes com ar-condicionado e tal, é importante usar, justamente porque seu olho vai ficando mais ressecado. E quem tem lente de contato Então, aí pode que tá. usar? Não. Tem um problema. Então, uso de colírios com lente de contato. Não pode? Alguns sim, outros não. O que acontece? Embaça a lente? Então, não, assim, toda vez que você pinga algum colírio com a lente, aquela substância ela vai interagir com a lente de contato. Entendeu? Então, quem tem o usuário de lente de contato tem que procurar esses colírios de lubrificantes que não tenham conservantes. Sem conservantes. Tá vendo como é importante uma consulta? Você vai lá na farmácia, olha, meu olho tá muito ressecado, eu quero um colírio, ele vai te dar. Mas você sabe se você pode colocar com a lente, sem a lente? Exatamente. Tem glaucoma, pode usar, qual usar? Todo o colírio tem uma substância química. Essa substância química interage com o seu olho ou com o que tem dentro do olho, no caso, lente de contato. Então, você começa a usar muito colírio que tem conservante, ele começa a entrar no parênquima da lente. E acaba diminuindo a vida útil da lente, ou começa a ficar embaçando, começa a perder aquele tempo útil de lente, entendeu? Então você acaba diminuindo. Doutor César, o que não fazer no olho? Não fazer. Uma das coisas mais importantes para você não fazer é não coçar o olho, justamente. Tem hora que eu tenho bronquite, eu tenho rinite, e é uma coceira que uma velocidade que parece que você vai arrancar a retina do olho. Evite, no máximo lave com soro fisiológico, geladinho, use lubrificantes sem conservantes, entendeu? Mas coçar jamais. E outra coisa, tem algumas doenças que se você coçar o olho, você pode prejudicar ou piorar ou causar até danos. Misericórdia. Por exemplo, a pessoa que tem um olho com alto grau de miopia. Esse alto grau de miopia faz com que a retina dela seja frágil. Então, ela qualquer traumazinho, por mais leve que seja, ela pode ter um descolamento de retina. Esse descolamento ele pode causar até perda de visão. Entendeu? Em muitos casos tem que operar de urgência, emergência, para não perder a visão. Outro caso, o ceratocone, que a gente falou, ou no outro podcast. Foi aqui mesmo, foi nesse. O ceratocone, se você começar a coçar muito, aquela córnea que ela é na forma de um cone, ela começa a piorar, agravar a doença. De um estágio 2 pode ir para 3. Se coçar muito, até pode ir para o estágio 4, que vai para o transplante de córnea. Doutor, tem alguma doença transmissível do olho? Tem, conjuntivite. A conjuntivite. Conjuntivite. O que é conjuntivite? Então, é um vírus? Não, a conjuntiva... O que é a conjuntiva? Conjuntiva é a parte... essa membraninha transparente que fica na frente da parte branca do olho, que é a esclera. Tá cheia de vasinhos, só que ela é transparente, você não percebe os vasinhos. Quando você tem a ite, que é a inflamação da conjuntiva, é a conjuntivite. Então ela fica vermelhinho, às vezes fica com secreção, entendeu? Daí tem vários tipos de conjuntivite. Tem que usar antibiótico para isso? Quando tem a conjuntivite bacteriana, aí tem indicação de antibiótico. E a gente só vai saber isso se for no oftalmo. Só se for no oftalmo. Daí tem vários sinais, sintomas que a gente detecta, entendeu? Tem conjuntivite que é viral, tem conjuntivite que pega também a parte da córnea, daí se chama ceratoconjuntivite, que é um pouquinho mais grave. É um vírus isso? Então, pode ser viral. Uma das causas pode ser viral. Tem casos de adenovírus. Tem paciente que dura até 6 meses para conseguir recuperar de uma ceratoconjuntivite por adenovírus. Nossa, eu nunca tive conjuntivite. Ainda bem. Eu peguei um caso de uma família toda que a avó demorou 6 meses para recuperar. O filho, 15 dias. E é horrível, né? Porque tem areia no olho, né? E a visão começa a cair, fica com fotofobia, não consegue abrir o olho na claridade. É terrível. E quando é viral, depende muito da sua imunidade do próprio organismo. Então, todas são transmissíveis. A grande maioria são transmissíveis. A não ser a alérgica. Também tem a conjuntivite alérgica. Que aí é da Daí pessoa. Não é transmissível, mas é pelo contato do seu olho com o seu alérgeno que causa... Normalmente, a pessoa que tem conjuntivite alérgica não é só conjuntivite. Ela tem rinite, bronquite. Ela é uma pessoa alérgica. E o olho também demonstra essa compatibilidade contra seu alérgeno, né? Tem corticoide para olho também? Tem. Só que é outro problema. O uso de corticoide em oftalmologia. Muito cuidado. Por quê? O corticoide, ele aumenta a pressão intraocular,
Pode dar um glaucoma? Pode dar glaucoma. Tô quase um oftalmologista já, viu, gente? Outra coisa, o glaucoma, ele pode antecipar catarata ou piorar rapidamente para quem já tem catarata, entendeu? Ah, mas só o que pinga no olho, Os né? dois, O corticóide que a também. gente toma também? Os dois. Sério? Evitar. Se tiver em uso de corticóide, o detalhe, estando em uso de corticóide, automaticamente agende uma consulta com o seu oftalmologista. Tanto corticóide via oral, quanto corticóide colírio ou tópico. Nossa, a minha prima, mandou um beijo pra ela, Gisele, ela tem lúpus e ela toma altas doses Então, de provavelmente ela vai acabar desenvolvendo catarata antes do tempo, se já não tem. É uma das que você tem que mandar passar lá comigo. Passar lá. com você. Entendeu? Como é que eu faço para agendar uma consulta com você, César? Tem Então, redes sociais? Você quer deixar algum telefone? Você fica à vontade. Tem um WhatsApp, né? Pode ligar. Passar, por favor. 11? 11 é 9 é 610. Se não souber de cor, não tem problema. Deixa só na rede social, sabe? 6104 9669. É, 6104. A assessora dele sabe aí? Qual que é? 9669. Pode passar. E as redes sociais? Então, a rede social é @oftalmologista César Neto. Você me acha lá. @oftalmologista, tudo junto. Tudo junto, César com Neto. S, César Neto. É. E eu vou esperar aqui o telefone do doutor. Tem o telefone da clínica também. Você pode ligar lá, que também é WhatsApp. Qual que é? É o 2204-8853. Ele é telefone e WhatsApp também. Então vamos lá. 11-2204 8853. 8853. Fala que ouviu aqui. Fala, ouvi lá a tua entrevista no podcast da Roseli, no Atualizando. Consultas, vai manter? 50% de desconto? 50% para você que viu a gente no Atualizando, da doutora Roseli Bonadil. 50% de desconto em consulta e exames e pode parcelar em 12 vezes. Clínica na Zona Norte, na Zona Leste, é só agendar. Zona Norte, perto do metrô Tucuruvi. Zona Leste, perto do metrô Vila Matilde. César, obrigada. Eu que agradeço. Olha, foi um sucesso o teu outro podcast, as pessoas com muitas dúvidas, muito medo aí desse glaucoma, dessa catarata. Tem que ter mesmo, viu? Tem que ter. Agenda a consulta, então. Agende sua consulta. E eu quero mandar um beijo aqui para Origem Plus, que me veste no programa, que gentilmente sempre está colaborando com os meus looks. Ela fica lá na Leôncio de Magalhães, @Origem Plus. Me sigam nas redes sociais, @Roseli Bonadil, e até o próximo episódio. Obrigada!